Olá, meu nome é Daniela Frigoto e hoje eu vim apresentar o trabalho Conectando a Teoria ao Cotidiano, sequência didática de micro-organismos para o ensino fundamental. O trabalho foi realizado por mim, Daniela Frigoto, Josiana Scherer Bassan, Beatriz Ortiz, a professora Aline Pigato e a Thaís do Conto Durar. A microbiologia, então, ela é uma área da ciência que estuda o papel do microorganismo no mundo e ela é vista no ensino fundamental de forma fragmentada, o que favorece para a dificuldade dos alunos de compreensão dos microorganismos. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela afirma que ao longo do ensino fundamental, as áreas da ciência da natureza devem se comprometer com o desenvolvimento do letramento científico. Diante dessas afirmações da BNCC, elaborou-se uma sequência didática com o objetivo de revisar e ampliar, com as atividades práticas, os conhecimentos sobre fungos e bactérias, relacionando o cotidiano aos conhecimentos científicos visto em sala de aula. A metodologia, então, o público-alvo foram alunos do 7º ano de uma escola de ensino fundamental da cidade de Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul. A sequência foi elaborada conforme o documento orientador municipal, que é um documento complementar à BNCC, e foi aplicada em 4 períodos de 50 minutos, considerando que foram 2 períodos de 50 minutos, uma pausa de 15 dias e depois mais 2 períodos de 50 minutos. Quanto à metodologia das aulas, utilizou-se os 3 momentos pedagógicos de Deleskov, Angotti e Pernambuco. Para que ocorresse a experiência em sala de aula, primeiro teve que ter uma preparação prévia do experimento. Então, para a preparação foi utilizado recipientes recicláveis, esses potinhos, então, que dá para observar na imagem, 500 ml de água quente, um caldo de carne ou de galinha sem sabor e uma gelatina sem sabor. Então, como que foi feito? A água quente foi posta em um recipiente, depois o caldo de carne e a gelatina, e foi mexido até que dissolvesse este caldo de carne e a gelatina em água. Posteriormente, foi dividido então em 10 potinhos com partes iguais e foi posto na geladeira. Quando essa substância ficou parecida com gelatina, teve uma consistência, quer dizer então que a gente obteve o nosso agar caseiro, nosso meio de cultura caseiro. A gente cobriu com papel filme e a nossa substância então estava pronta para ser levada para aula. Então, na nossa primeira parte, na problematização inicial, foi colocado imagens no quadro para saber o que os alunos já sabiam sobre micro-organismos, o que eles já traziam de casa, foi explicado a importância dos micro-organismos para a vida humana e que esses micro-organismos, na sua grande maioria das partes, são benéficos para a vida humana. Na organização do conhecimento, então, a professora dividiu os alunos em grupos de 4, 5 alunos, tirou o plástico filme daquele potinho, né, aonde tinha o meio de cultura, e apresentou para os alunos, então, o meio de cultura, explicou tudo que tinha ali e o porquê de cada ingrediente, e solicitou que cada grupo escolhesse um lugar para coleta. Tá? Então, esse aluno passava o cotonete no lugar de coleta, passava no meio de cultura, devolvia para a professora e a gente tapava novamente ali com o plástico filme. Entre os locais escolhidos, então, teve pia do banheiro, portão da escola, ar-condicionado, maçaneta da porta. Então, eles tiveram uma grande variedade. E aí, a gente deixou, então, repousando durante uma semana esse meio de cultura para a proliferação dos fungos e bactérias. Na aula seguinte, ao observamos que não havia crescido nada. Então, estava exatamente igual. E aí, houve um debate do que nós poderíamos ter feito de errado. E os alunos, então, retomando o que a gente já tinha aprendido, destacaram que naqueles dias tinha ocorrido muito frio. Né? E como sugestão, então, eles pediram para que eu trouxesse para casa, né, as coletas, a gente colocasse no forno. Então, primeiro aquecia o forno quando ele estivesse em temperatura amena, coloca ali e desliga como se fosse uma incubadora. E assim ele ficou, então, por mais uma semana. Quando conseguimos observar, então, essa proliferação de micro-organismos bem grande já, os alunos conseguiram, então, observar a diferença dos locais, manipular os potinhos e observar que, por exemplo,
na pia do banheiro tinham menos micro-organismos do que no ar-condicionado, né? Na aplicação do conhecimento, então, a gente fez esses debates, essas conversas, e foi solicitado para que os alunos, então, fizessem um relatório de experiência, para que fosse visto o progresso dos alunos e os conhecimentos que eles já haviam adquirido. Então, como resultado, observou-se excelentes resultados, a experiência foi bem produtiva para a sala de aula, observou-se muito interesse e o problema de não crescimento dos fungos oportunizou aos alunos, então, uma experiência de conversa, de interação e de resolverem problemas juntos. Aqui as nossas referências e muito obrigada.